Olá, pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui através da Escola de Saúde Virtual. Estou recebendo aqui a professora Maria Fernanda. A professora Maria Fernanda estará conosco aí no curso de Interpretação de Hemograma no dia 27 de março. É um sábado, das 8 ao meio-dia. E aí ela vai falar um pouquinho, né, da importância do profissional aí com relação a esses exames, né? Porque existe uma questão de coletar a amostra, existe uma questão de realizar o exame da amostra, mas alguém tem que interpretar isso, né, professora Fernanda? Então, eu pediria para ela falar um pouquinho aí sobre esse curso que ela vai ministrar conosco. Em primeiro lugar, queria agradecer, professor Valber, pelo convite, participar da Escola de Saúde Virtual. É muito interessante o assunto de hemograma, porque o profissional farmacêutico, o profissional da saúde como um todo, precisa entender bem, porque os pacientes às vezes nos levam, tanto o fisioterapeuta, como o farmacêutico, como o biomédico, como o nutricionista, eles recebem muitas vezes um hemograma e eles não sabem, eles vão olhar sempre no valor de referência. Nem sempre o valor de referência, ele é uma referência, apenas para ter uma orientação. Tem alguns pacientes, por exemplo, que têm uma leucopenia, paciente que faz uso de determinados medicamentos, que vão ter alterações, mas que não são patológicas, são alterações pela patologia que ele apresenta como uma doença crônica, não é? Então, alguns pacientes que fazem uso de determinado corticoide, ele vai ter uma determinada alteração no hemograma. O paciente, agora, em tempos de pandemia, o hemograma tem sido assim muito solicitado porque ele mostra um processo inflamatório infeccioso e através das contagens das células, né, eu consigo avaliar se é uma doença viral, uma doença bacteriana. Então, isso ajuda muito aos profissionais da saúde estar encaminhando este paciente que passou, por exemplo, conosco na farmácia e está encaminhando para a equipe médica para avaliar precocemente, né? Então, a interpretação do hemograma é uma coisa bastante simples, dá para fazer um bom encaminhamento e entender que não é só olhar o valor de referência, é acompanhar o paciente como um todo, não é? Muito legal. Então, na verdade, é a importância clínica, né, do profissional da saúde como um todo, né? Porque, apesar do biomédico e farmacêutico estarem mais diretamente envolvidos com a prática do exame, mas como você comentou, né, os outros profissionais acabam recebendo esses exames, né, em tempos de pandemia. Eu acho que isso tende, o pessoal voltando à normalidade, a tendência é procurar cada vez mais os profissionais da saúde para se orientar, né? E essa coisa, né, professor, que às vezes as pessoas não entendem que o uso crônico de algumas drogas vão dar uma alteração no hemograma, mas que é esperado enquanto estiver fazendo uso dessa droga. Na hora que suspende essa droga, essa alteração não é mais apresentada. Então, existe uma alteração por uma doença, né, por uma patologia, existe uma alteração por um efeito medicamentoso, né? E essa que eu acho que é a grande diferença, que a gente quer mostrar para os nossos alunos, que estavam conosco neste momento, reavaliar, conversar com este paciente, perguntar um pouco mais de coisas, para não taxar, a pessoa está com uma contagem de leucócito baixa e tem leucopenia. Veja, e se ele estiver fazendo uso de dipirona durante muitos anos, uma quantidade excessiva, porque ele tem uma cefaleia? Então, a dipirona, muitas vezes, pode estar dando uma alteração, até levando uma aplasia de medula e não produzindo os glóbulos brancos. Mas, para isso, a gente vai estar fazendo esse hemograma, vendo esse hemograma, encaminhando esse paciente para um hematologista para avaliar e fazer outros exames complementares para fechar o diagnóstico, não é simplesmente rotular o paciente. Por isso é tão importante que a gente saiba o que é doença, o que é uma variação por algum momento por medicamento, ou se é uma patologia que está acontecendo naquele momento, porque o hemograma, ele é como se fosse um raio-x. Ele mostra naquela dia da coleta, você coletou o sangue às 8 horas da manhã. É o que está acontecendo às 8 horas da manhã. Eu posso repetir esse hemograma às 8 horas da noite e ele dá diferente. Por quê? Porque ele é um raio-x daquele momento, daquela hora. Então, às vezes as pessoas falam assim, eu fiz um hemograma há um ano atrás, estava tudo bem, mas isso modifica a cada momento, né? Então, nós estamos em um momento também, além do Covid, nós temos dengue hemorrágica, pensar em dengue, e é uma doença também viral, e que a gente tem que avaliar se o paciente, por exemplo, tem uma plaquetopenia. Então, mas aí
a plaquetopenia já vai mostrar que o paciente, às vezes, nem está vendo um sangramento, né? Um sangramento gengival, mas pode estar tendo um sangramento interno. Então, a interpretação do hemograma, hoje em dia, aqui na Baixada Santista, os nossos hemogramas são sempre acompanhados com contagem de plaquetas. Isso é bastante importante, né? Porque nós vivemos um momento aí, na época da COSIPA, da refinaria na região aqui de Cubatão, nós tivemos uma interferência muito grande desses poluentes nas pessoas, então a gente tinha uma população que apresentava uma leucopenia, né? E que depois, quando houve o controle dessa poluição, não houve mais esses valores tão baixos. Então, mostrando que, às vezes, esses efeitos externos de poluição, que não é uma patologia, não é uma doença crônica, é um efeito externo bastante importante e que aí também foi levado em consideração. Muito legal. Então, pessoal, já deu para ver que vai ter bastante coisa interessante para aprender, né? Um curso aberto aí a biomédicos, farmacêuticos, fisioterapeutas, dentistas, profissionais da saúde. Cabe também para estudantes da área da saúde que têm interesse, né? Estudantes também são convidados. Então, interpretação de hemograma, professora Maria Fernanda, dia 27 de março, um sábado, das 8 ao meio-dia. Professora, muito obrigado pela sua participação. Um abraço, viu? Obrigada pelo convite, professor. Tchau, turma. Espero vocês.